Paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao terceiro vídeo da nossa série sobre ser filho e ungido. E a diferença, de tudo isso, nós estamos fazendo uma construção juntos durante todos esses vídeos. E eu quero te incentivar, se você ainda não assistiu os outros vídeos, acabando esse vídeo, faz o passo a passo. Eu te entreguei uma chave muito poderosa, mas muito poderosa no segundo vídeo. E eu quero te perguntar, você executou essa chave? Sim ou não? Sim ou não, seja verdadeiro. Segundo ponto, você executou essa chave quantas vezes? Ela é uma chave que pode ser usada diariamente. Eu vou até trocar o termo. Ela não pode ser usada, ela deve ser usada diariamente. Você precisa executar aquela chave do vídeo 2 por muitos dias, até que você sinta que ele já chegou e te preencheu e está te levando para um novo nível. Você vai sentir, a palavra do Senhor diz que uma das funções do Espírito Santo é ser o teu guia. E isso explana muitas áreas, nós vamos falar um dia sobre isso, mas dentro disso que estamos construindo, eu quero te dizer, sendo o teu guia, ele vai te conduzir a um nível diferente. Você vai sentir, sabe assim, deixa eu te dar uma palavra aqui agora muito forte. Para de forçar essa parte. Eu quero te dizer agora, em nome de Jesus Cristo, permita-se ser conduzido por Ele. Permita que Ele te conduza, que Ele te leve a níveis diferentes, que Ele às vezes possa passear contigo lá nas páginas do teu passado para resolver problemas da tua história, mas que Ele tenha liberdade para te impulsionar. É como um estilingue. Um dia eu me senti como um estilingue, sabe? Fui esticado, e quando eu pensei que eu iria romper, quando eu pensei que eu iria morrer, é quando Ele me lançou e eu fui parar a anos-luz à frente daquilo que eu imaginava que Ele teria construído para mim. Permita ser esticado, permita ser lançado, permita ser corrigido, permita ser ensinado e posicionado por Ele. Ele é o teu guia. Amém? Vamos começar? Então pega papel e caneta, porque hoje nós vamos começar a entrar na área do ser ungido. Porque agora você já entendeu o que é ser filho. Eu vou pincelar essa parte sobre ser filho para que você entenda. E sendo filho, você precisa entender que você agora tem acesso ao mundo espiritual. Você agora tem alguém que te escuta. Você agora ora e as tuas orações chegam até o trono. As tuas orações estão sendo ouvidas. Ele está vendo. Por quê? Porque Ele é teu pai. Ele é o teu dono. Você acha que Ele não está vendo o que está acontecendo? Você acha que Ele não quer transformar a tua história? Você acha que Ele não quer mudar o teu nível, te levar para passear, te levar a ambientes novos, lugares novos? Eu quero te dizer que Ele está vendo, Ele está te ouvindo. Mas existe uma diferença entre Ele te escutar e Ele te responder. Existe uma diferença aqui, e essa diferença está bem aqui, entre ser filho e ser ungido. Entre ser filho e ser ungido. O filho, muitas das vezes, ele é ouvido. E sim, ele é respondido. Mas no tempo de Deus, no tempo certo, as coisas acontecem. Quando você passa a um nível de ser um ungido, onde você acessa o poder do Espírito Santo, onde você acessa um nível profundo do Espírito Santo, é quando você tem a autoridade. E por favor, me escute com amor. Espere o embasamento bíblico, não me julga. Preste atenção. É quando você passa a ter a autoridade de as tuas orações ganharem preferência, das tuas orações ganharem velocidade. É assim, você pegou o telefone para ligar para o céu, o anjo já atende e fala, pois não, e ele já anota a tua oração, já enrola no papel de decreto, já envia como resposta, e o céu tem que se mexer, a terra tem que obedecer, o inferno estremece, o mar se abre, mas a resposta chega. É sobre esse nível que eu quero falar contigo. Hoje você entendeu o que é ser filho. Hoje você se sente ouvido, você tem um relacionamento, você tem resposta,
Você se sente preenchido, amado, correspondido. É diferente, é gostoso, não é? Mas agora eu quero te dizer sobre ser ungido. Você precisa fazer essa transição. Você precisa permitir com que ele te leve a esse nível, com que ele te eleve a esse nível de unção, com que ele te posicione nesse nível sobre ser ungido. E como é isso, pastor Michel? Nós vamos estudar juntos uma pessoa. Nós vamos falar sobre um cara que se tornou um ungido de uma forma muito poderosa. Nós vamos falar sobre um cara que ele é marcante na Bíblia. Nós vamos falar sobre um cara que até hoje ele é muito falado. Nós vamos trazer várias óticas sobre esse cara. Óticas boas, óticas de observação, óticas de eu preciso pensar nisso aqui de uma forma correta. Porque se você quer mesmo chegar neste ponto de unção, eu tenho uma autorresponsabilidade. Eu tenho a autorresponsabilidade de te dizer o que eu vou te dizer agora. Eu não tenho o direito de te ensinar, de te ajudar, de te conduzir até esse ponto sem te preparar. Porque eu posso estar abrindo uma porta do inferno para você. Como que é isso, pastor? Eu vou te falar agora sobre isso. Preste bastante atenção no que eu vou te dizer agora. Eu tenho algo para te dizer muito poderoso. Quando você acessa esse nível de poder, quando você toca na unção e no poder do Espírito Santo, quando você acessa os dons espirituais, quando você é ativado nesses dons, é um caminho sem volta, amigo. Essa ativação, ela é muito boa, ela é muito poderosa, mas ela exige responsabilidade. Sim, você achou que a gente não ia falar sobre isso? Você achou que ia ser só doce? Não, porque o Espírito Santo, eu vou te falar algo muito real, tá? O Espírito Santo está muito cansado de entregar, de ativar pessoas, ativar dons, ativar propósitos e ver essas pessoas utilizar o dom e o poder sem responsabilidade. Chegando nesse nível, chegando nessa ativação, o que você pensa, às vezes você não precisou nem falar, o que você pensa acontece. As coisas que você mentaliza, às vezes o mundo espiritual pode responder. Quando você chega num nível de ungido, você tem um nível de atenção no mundo espiritual, você tem uma capa de poder e de autoridade. Mas isso, nossa, pastor Michel, isso é muito bom. Isso que o senhor está me trazendo é muito legal. É sim. A pergunta é, o que você está fazendo com o poder que ele está te entregando? O que você vai fazer com isso que ele vai te entregar? O que você vai fazer com esse nível de unção? O que você vai fazer com esse nível de poder? É uma pergunta séria e sincera. Ei, se ele te entregar isso que ele quer te entregar nesses dias, se ele te der essa ativação profética, se ele te preparar, ativar os teus dons, te ativar, entregar dons novos, colocar sobre os teus ombros uma capa espiritual que vai te dar autonomia de entrar no mundo espiritual e ser respeitado, ser ousado, ter autoridade. Ei, a pergunta é, o que você vai fazer? Porque isso pode te levar para o céu, mas isso também pode rapidamente te levar para o inferno. O que nós vamos construir hoje é muito poderoso. E eu precisava trazer essa pincelada para você entender a seriedade. Eu preciso te dizer, escute, o céu não é brincadeira. No céu não entra pecado. Ei, escute isso aqui. Não existe brincadeira com o poder do Espírito Santo. Não entra para brincar. Não entra nesse jogo se você ainda está com um pezinho no adultério, na prostituição, na masturbação, em alguns pontos pesados da história. Não entra aqui se você ainda tem pontos a realmente parar de visitar. Eu não ia falar sobre isso, mas o Espírito me obriga a falar sobre isso. Não tem como, porque senão eu vou estar te ensinando algo que vai fazer com que você seja cobrado sobre isso quando você chegar lá naquele dia. Muitos que estão aí serão cobrados naquele dia, assim como esse homem da Bíblia foi.
Nós estamos falando de Elias, um dos maiores homens, meu Deus do céu, um dos maiores profetas, reconhecido, pai da... Cara, preste atenção. Preste atenção. Eu fico pirado na história de Elias. Eu não sei se você conhece a história dele, mas as atitudes, os comportamentos. Aprenda uma coisa. Eu não ia falar sobre isso, mas eu vou falar. Aprende uma coisa aqui, séria. O nosso inimigo, ele é um ser milenar. Amém? O nosso inimigo, ele é um ser milenar. Aprenda que ele é observador. Sabe assim, eu gosto de uma conversa que eu tive com César Zanoni, um grande pastor. Inclusive, eu quero te incentivar. Por favor, se você quiser conhecer um pouco mais de revelação de palavra, desse nível de profundidade na palavra, entra aí no YouTube, no Instagram, César Zanoni, e procura a história desse homem. Deixa eu te dizer algo poderoso. Eu estava tendo uma conversa com o César, e nessa conversa ele disse que ele teve um pastor. E um dia, ele teve um ministério de libertação muito forte. E um dia manifestou uma pessoa na igreja, e quando essa pessoa manifestou, o César já foi, eu vou expulsar, sabe aquele caçador de demônio? Eu vou expulsar. E quando ele foi expulsar, o pastor dele chegou nele e falou assim, olha, expulsou? Expulsei, legal. Deixa eu te falar algo, você precisa ser crente. Porque um dia você pode deixar de ser crente, mas o diabo não vai deixar de ser diabo. E é nessa hora que ele vai se lembrar daquilo que você fez. Pesado ou leve? O que eu quero te dizer é, a moral dessa história toda, você precisa ter uma decisão de entrar onde você está entrando e não olhar para trás. A Bíblia fala sobre isso. Quem coloca a mão no arado, você sabe aonde isso termina. O que eu quero te dizer neste dia é que um dia Elias acessa um nível de poder. Um dia Elias acessa um nível poderoso de unção. Um dia Elias se torna um dos maiores profetas. Mas ao mesmo tempo, Elias tem atitudes, Elias tem decisões que nós vamos estudar juntos, que muitas das vezes trouxeram resposta para a terra. Algumas atitudes e decisões mandadas pelo céu. Outras que Elias quis ter. O céu não quis, mas mesmo assim executou. Calma o seu coração, nós vamos embasar isso na Bíblia. O que eu preciso te dizer é, Elias foi um profeta muito poderoso, muito grande, e acessou o nível sobre ser ungido. E é para lá que nós estamos indo. Vamos juntos? Então abra a sua Bíblia, por favor. Nós vamos ler um texto neste vídeo juntos. Abra a sua Bíblia, por favor, em 2 Reis, livro de 2 Reis, capítulo 1. Nós vamos ler uma história do versículo 1 ao versículo 15. Depois nós vamos entrar em outros textos no próximo vídeo, para te preparar para este caminho. Mas preste atenção nessa história. 2 Reis, capítulo 1, verso 1 e diante, diz assim: E, depois da morte de Acabe, Moabe se revoltou contra Israel, e caiu a Casias pelas grades de um quarto alto que tinha em Samaria, e ele adoeceu. Ele enviou mensageiros e disse-lhes: Ide, e perguntai a Baal-zebub, Deus de Ecrom, Deus com D minúsculo, se sararei desta doença. Ele estava consultando outros deuses. Deixa eu pausar aqui rapidamente. Você conhece alguém que consulta outros deuses? Ou você já foi esse alguém? Você precisa agora entender que existe um Deus na terra, um Deus que comanda tudo, um Deus nos céus. E é Ele quem conversa contigo. Quer direção? Pede para o Espírito Santo. Não tem mais essa conversinha de ir para a igreja, ir atrás de profeta, receber profecia e amanhã tá na cartomante. E amanhã tá lendo a mão. E amanhã tá jogando búzios, tarô. Ô irmão, por favor, preste atenção. Lê isso aqui. Vamos entrar num nível mais profundo de intimidade. Esses ambientes que você está acessando abrem portais. Eu não vou entrar aqui, Espírito Santo. Porque se eu entrar aqui, nós vamos entrar para outro caminho. Mas nós vamos pregar sobre isso aqui um dia, nós vamos te ensinar sobre os portais no mundo espiritual e a influência deles na tua vida, tá? Eu quero deixar aqui já anotado que nós vamos falar sobre isso, ok? Então fechou. Ele fala o seguinte aqui, ó. Mas o anjo do Senhor disse a Elias, olha só, o céu se movimentou.
O céu viu com que aquele homem ia consultar outro Deus e já levantou um profeta. Deixa eu te falar algo. Você não precisa correr atrás de profetas. Se Deus quiser falar com você, Ele sabe onde você está. Se Deus quiser falar com você, Ele vai levantar o profeta e vai fazer o profeta ir até você. Um anjo vai até Elias, o tisbita, e diz: levanta-te, sobe para te encontrares com os mensageiros do rei de Samaria, e diga a eles: porventura não há Deus em Israel? Para ir desconsultar a Baal-zebub, Deus de Ecrom? E por isso, assim diz o Senhor. Esse termo assim diz o Senhor, nesta colocação aqui, é uma sentença. O anjo entregou uma sentença para Elias. Olha a sentença que ele entrega. Assim diz o Senhor: da cama a que subiste, não descerás, mas sem falta morrerás. Então Elias partiu. Você conhece algum profeta assim hoje? Eu conheço vários. Homens e mulheres de Deus. A minha bispa Jaqueline Santana, é uma mulher assim. Eu conheço homens de Deus assim, que são posicionados, que assinam e emitem decretos do mundo espiritual de vida e de morte. Por isso eu preciso que você entenda a responsabilidade de acessar o nível de unção. Não brinque com o Senhor. Olha isso aqui. Versículo 5. E os mensageiros voltaram para o rei. Eles nem conseguiram a viagem. Eles voltaram para o rei e ele lhes disse, o rei perguntou para eles: oi, o que aconteceu que vocês voltaram? Versículo 6. E eles lhe disseram: um homem nos saiu ao encontro e nos disse: ide, voltai para o rei que vos mandou e dize-lhe: assim diz o Senhor, porventura não há Deus em Israel para que mandes consultar a Baal-zebub, Deus de Ecrom? Portanto, da cama que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. E o rei lhes disse: como que esse homem se vestia? Como que ele estava? Como que era esse homem? E aí ele falou o seguinte: meu Deus do céu, olha, o Espírito Santo está falando com você, irmão, preste atenção nisso aqui. Como que esse homem veio até vocês? Ele lhes dissera: era um homem vestido de pelos e com os lombos cingidos de um cinto de couro. O rei então disse a eles: é Elias, o tisbita. Preste atenção aqui nesse ponto. Existe um ponto muito importante. Elias era um profeta e se vestia como tal. Você é o quê? Você está se vestindo como? Eu não estou trazendo religiosidade, tá? Não estou trazendo religiosidade. Eu estou dizendo que se você é um homem ou uma mulher de Deus, você precisa se portar como tal. As pessoas não podem olhar para você e se escandalizar. As pessoas têm que olhar para você e entender que ali há uma mulher de Deus, há um homem de Deus. Elias foi reconhecido pelas suas vestimentas. Mas ao mesmo tempo, perceba que aqueles homens que eram os mensageiros do rei entregaram uma sentença de morte. Se coloque no lugar do profeta. Você está entregando uma sentença de morte a um rei. Ei, é uma sentença de morte a um rei. Você tem noção? A um rei que adora outros deuses. O que você faria? Elias ficou com medo. Elias correu para o monte. Elias se escondeu. Eu tenho certeza que ele estava clamando por misericórdia, por cobertura espiritual. E olha o que aconteceu. Preste atenção. Então, lhe enviou um capitão de 50 homens, e subindo a ele, pois eis que Elias estava sentado no cume do monte. Foram 51 pessoas, o capitão mais 50 soldados. Olha isso. Disse-lhe: homem de Deus, o rei ordena, desce. Elias está com medo, só que Elias é um ungido. Preste atenção na atitude de Elias. Elias respondeu e disse ao capitão de 50 homens: se eu, pois, sou homem de Deus, que desça fogo do céu e te consuma a ti e aos teus 50 homens. Então o fogo do céu desceu e consumiu a ele e aos 50 homens. Deixa eu te fazer uma pergunta. Preste atenção nisso aqui.
a Bíblia ela é muito exata no que ela diz. A Bíblia não disse aqui, e um anjo desceu e mandou Elias mandar fogo do céu. A Bíblia não disse assim, e o Senhor ordenou a Elias que matasse aqueles homens. A Bíblia diz que Elias, com medo de descer, às vezes se sentindo afrontado, confrontado, um homem de personalidade forte, Elias decide, por si, dar uma ordem ao céu. E o céu obedeceu. Preste atenção no que aconteceu. Então o fogo do céu desceu e consumiu esses homens. E tornou o rei a enviar-lhe outro capitão e mais 50 homens. Com os seus 50, este lhes falou e disse, homem de Deus, assim diz o rei, desça depressa. Elias estava no mesmo estado. Elias não ia descer. Elias então dá a mesma ordem. E respondeu Elias e disse, se eu sou o homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e aos teus 50. Então, fogo do céu desceu do céu e consumiu a ele e aos seus 50. Nós estamos falando que naquele dia morreram 102 homens queimados, incendiados. O que eu quero te dizer é que você acha mesmo que Deus queria matar todos aqueles homens? Você acha mesmo que Deus queria executar aquela ordem? Deus queria matar ali pais de família, incendiados, uma morte terrível, uma morte horrível. Imagine que o fogo vem pelo oxigênio. A pessoa, quando ela está sendo incendiada, quando ela respira, o oxigênio entra e ao mesmo tempo incendeia ela por dentro. Ela queima por dentro. Que coisa horrível. Mas assim morreram 102 homens pela ordem de um homem que estava com temor, mas que estava posicionado ali, decidido a não descer. Preste atenção no que acontece. Tornou o rei a enviar outro capitão dos terceiros 50, ou seja, mais 51 pessoas, 50 soldados e o capitão. Então subiu o capitão de 50 e veio. Esse foi um pouco mais sábio. Olha o que esse fez. Veio, pôs-se de joelho diante de Elias e suplicou-lhe e disse, homem de Deus, peço-te, seja preciosa aos teus olhos a minha vida e a vida destes 50 teus servos. Eis que fogo desceu do céu e consumiu aqueles 2 primeiros capitães de 50 homens, com os seus 50 homens cada. Porém agora, seja preciosa aos teus olhos a minha vida. Então, olha o que acontece. Há uma interferência do céu. Um anjo do Senhor desceu. É isso mesmo. Olha isso aqui que a palavra está dizendo. Versículo 15. Então, o anjo do Senhor disse a Elias, desce com este homem. Não temas. Se o anjo deu a ordem de não temas, é porque ele estava temeroso. Ele disse, não temas. Levantou-se e desceu com ele ao rei. E disse-lhe assim, assim diz o Senhor, porque enviaste mensageiros a consultar Baal-zebub, Deus de Ecrom? Porventura é porque não há Deus em Israel para consultar a sua palavra? Portanto, desta cama que subiste não descerá, mas certamente morrerá. Assim, pois, morreu. Ou seja, a palavra do profeta foi executada. O decreto foi executado. Assim, pois, morreu, conforme a palavra do Senhor que Elias falara. E Jorão começou a reinar no seu lugar, no ano 2º de Jeorão, filho de Josafá, rei de Judá, porquanto não tinha filho. Deixa eu te falar um negócio. Essa é a personalidade de Elias. Nós vamos começar a falar um pouco dele para entender um pouco deste homem, que foi muito importante, que ainda é muito importante e que tem muitos princípios na Bíblia, muitas atitudes para te ensinar, para te direcionar, para te conduzir aonde Deus quer te levar. Deixa eu te dizer algo. Pastor Michel, o senhor disse aí, o senhor falou um negócio aí que para mim é uma heresia. Deixa eu te dizer, quando eu estava estudando isso, eu também pensei que estava ficando doido. Mas eu quero te dizer algo. Deixa eu te explicar. O Espírito Santo me revelou isso de uma forma muito poderosa. Eu fui atrás de pessoas, referências, tenha referências.
Tenha pessoas grandes para te ensinar. Busque pessoas corretas, pessoas que são homens e mulheres de Deus. E eu fui atrás das minhas referências para dizer que, para entender se isso não era uma heresia. Deixa eu te explicar. Sim, aqueles homens, Deus não tinha o compromisso de matar aqueles homens, não foi uma ordem do céu, foi uma ordem de Elias. Quando você se torna ungido, frise isso daqui, Pai, pelo amor de Deus. Quando você se torna um ungido, o céu obedece. As ordens são decretos e são executadas. Por isso que lá atrás eu te preparei para receber isso aqui. Sabe por quê? Porque o que você falar e o que você pensar será executado. Mas não pense você que quando Elias chegou diante de Deus, ele não foi cobrado por aquilo que ele fez. Não pense você que ele não foi corrigido, que ele não foi cobrado por aquilo que ele fez com o poder, com a unção. E deixa eu te dizer algo. Sabe por que eu estou te preparando para isso? Porque a Bíblia diz, a unção é irrevogável. Quando você chegar nesse ponto onde o Espírito Santo quer te conduzir, não tem volta. É irrevogável. Quando ele te der a capa e a ativação dos teus dons, quando ele te ensinar a usar os teus dons, acabou, os dons são teus. Mas existe um ponto de observação. Ele diz, a unção é irrevogável. E a Bíblia também diz, o Espírito se sujeita. 1 Coríntios 14, versículo 32. O Espírito se sujeita ao profeta. Está lá na Bíblia, a Bíblia que está falando. O Espírito se sujeita ao profeta. O profeta determinou, ele é ungido? É? Confere aí a identidade dele. Está ungido? Tá. Tem o dom? Tem. Tem ativação? Tem. Então acabou. Executa. Mas é que ele executa, ele é ungido. Se sujeita ao profeta. Então, o que você emitir, o céu vai se sujeitar e será executado. Mas você precisa entender que você será cobrado por aquilo que você está fazendo com o que Deus colocou nas tuas mãos. Com aquilo que você está fazendo com o poder do Espírito Santo. Com aquilo que você fará com o seu dom. E nós vamos continuar, no próximo vídeo a desenvolver essa construção sobre ser um ungido. Que Deus te abençoe, se prepara, respira fundo, porque no próximo vídeo nós teremos uma chave, um fechamento de algo muito poderoso que o céu quer te entregar para te ativar. Ei, aumente a tua expectativa. Eu sei que esse vídeo foi um vídeo de responsabilidade, mas é para que você entenda que o céu não é brincadeira. As coisas de Deus não são brincadeira. Sim, existe um padrão de vida, existe algo que você precisa fazer, existe uma mudança. Vai chegar um tempo que você, para deixar de ser filho e ser um filho ungido, existe sim, quanto mais é dado, mais é cobrado. Ele vai exigir algumas coisas de você, mas é natural, não é um peso, é o Espírito Santo que te conduz a isso. Então se prepare para viver a ativação profética, a ativação dos dons, daquilo que Ele tem preparado para você. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Um abraço.